Quando se fala de Deus, eu vejo hoje as pessoas falando sobre igreja, sobre religião, sobre devocional, sobre as disciplinas espirituais, sobre um casamento restaurado, sobre milagres, sobre tudo aquilo que Deus pode fazer. E isso também é verdade, também faz parte desse processo. Mas e Jesus? Jesus, ele é o centro da igreja, porque ele é o noivo da igreja, assim a Bíblia traz a referência sobre quem ele é para nossa vida. E ontem eu estava num curso de mulheres, fala sobre casamento, né? Comunicação, sexo e dinheiro. E eu nem iria ministrar ontem, era uma outra pessoa, mas ela adoeceu um dia antes, me avisou e eu assumi. E eu entreguei ao Senhor, falei: Deus, faz a tua vontade, fala o que o Senhor quiser. E o assunto, em determinado momento, foi sobre arrependimento, sobre realmente voltar o coração para Deus, ler a palavra, um evangelho de confronto que vai moldando o teu caráter, que vai transformando você por dentro, que vai te mostrando que muito do que você viveu foi induzido, conduzido pelo pecado, por aquilo que nos leva a pecar, que é a nossa carne. E a gente precisa abrir espaço para que o Senhor vá se revelando a nós. O Senhor tem desejo de se revelar a cada um de nós. Ele tem desejo de se revelar aos seus filhos, aqueles que creem através de Jesus Cristo. Porém, a gente não consegue ouvir e ver porque estamos o tempo todo distraídos. E Deus me permitiu viver no passado algo muito profundo em termos de revelação. E eu percebi que esse ano, por conta de mudanças, né, de rotina, de afazeres, até mesmo de servir, eu não estava mais conseguindo acessar da mesma forma, não estava conseguindo viver do mesmo jeito aquilo que realmente para mim é o que faz sentido, que é estar na presença e viver intensamente a intimidade com ele e permitir que nesse se revelar dele eu seja confrontada, eu seja transformada e eu consiga transbordar. E então ele me mostrou esse tempo que o que nos distrai, o que nos impede, talvez você se identifique, já não é mais aquele pecado pesado, denso, mas é a distração, é as nossas preocupações diárias. Por isso que a palavra fala tantas vezes, né? Não se preocupeis, não vos preocupeis com o dia de hoje, basta, cada dia basta o seu cuidado, que o Senhor, que nós temos que lançar nossas ansiedades sobre Ele, que Ele cuida como, né, uma mãe, além, né? Às vezes a mãe pode abandonar, mas Deus nunca abandona. Então tem vários versículos na palavra que vem nos confrontar com relação a isso. Eu falei muito ontem sobre a questão de muitas vezes a gente buscar ajuda e querer conforto, alguém que nos acolha em sentimento e emoção. E claro que isso também é importante, mas esse não é o centro. A gente não pode buscar o Senhor para Ele satisfazer aquilo que está doendo. A gente tem que conhecer Ele. A gente tem que ir além. E hoje Ele me deu uma visão muito forte. Eu vi um bode e vi uma ovelha. A ovelha estava muito machucada. E depois o Senhor me trouxe a palavra de Isaías 53, e se você puder ler essa passagem, vai falar muito sobre quem é Jesus. Talvez seja um dos textos mais profundos sobre o que Jesus realmente fez por nós. E nesse texto, o Senhor falou comigo que a gente está perdendo a visibilidade daquilo que realmente importa, daquilo que é essencial na procura por Ele. Porque todo mundo está preocupado em ter mais igrejas e até mesmo em ter mais pessoas aceitando Jesus, ter mais pessoas nas igrejas, mas e caminhar com Ele? Nós estamos esquecendo de caminhar com Ele. Então, muitas pessoas chegam hoje em igrejas, em eventos, em cursos, em imersões, em retiros, mas muitas não ficam, não permanecem. Não porque elas não conheceram o Senhor, mas porque as pessoas não estão ensinando como caminhar com Ele. As pessoas não estão preocupadas em caminhar com Ele, porque assim como o provérbio fala que o pai ensine a criança no caminho, e isso significa que eu só posso ensinar algo para o meu filho que eu faço. Assim também é quando nós percebemos que pessoas novas estão chegando, né? Está chegando a uma igreja, está chegando a um lugar de evangelho. Então, o chegar hoje até está acontecendo muito, mas o permanecer e o construir uma vida com Ele. E isso tem me incomodado bastante. Eu vejo que o Senhor tem se revelado nesse lugar, ele tem preocupação. E para que eu possa caminhar com Ele, eu preciso entender o que Ele fez por mim. Então, quando eu vi o bode, eu vi ele, eu senti a dor espiritual, eu senti lá no meu profundo uma dor muito forte. E eu entendi que essa dor, ela tá relacionada
a questão da morte substitutiva, né? Daquele momento em que Jesus, ele se entregou. O bode, ele estava ali como o pecado que distorce a vida espiritual. Jesus passou por isso por um instante para que ele pudesse viver aquilo que nós deveríamos viver pelo pecado. Pecados que foram escolhas de Adão e Eva lá atrás, mas que perpetuam nas nossas escolhas diárias, porque a nossa carne é fraca. E a nossa carne vem dessa gene. Porém, quando aceito Jesus, eu recebo o gene de Jesus, o gene do Espírito Santo. E essa semente, ela precisa ser alimentada. Assim, quando uma criança nasce, ela não nasce roubando a pulseira da enfermeira, matando o médico. Ela nasce ainda com um gene de pecado que ele é alimentado diante dos relacionamentos e das experiências que essa criança vive. Assim também é no mundo espiritual. Quando eu recebo o gene, eu aceitei Jesus, eu recebi o Espírito Santo, agora eu tenho o gene do Espírito em mim. Eu preciso ser alimentada para que eu possa estimular esse gene dentro de mim. E quem é que vai vencer? O gene da carne ou o gene do Espírito? Aquele que eu alimento mais. Então, esse vídeo é para convocar você a refletir sobre isso e tantas outras coisas, a entender que ele sofreu demais, que o pecado, ele distorce, sim, ele distorce a nossa vida, ele traz consequências. E que se a gente não vive o arrependimento, às vezes de coisas que a gente já fez, que Deus já não condena mais, porque você já vive em Cristo, mas que você precisa diante do Senhor reconhecer que você errou, para que Ele possa trabalhar naquela área da sua vida. É sobre isso que eu vejo que o Senhor tem ministrado no meu coração e tem me levado a falar, e às vezes sem querer, para pessoas que esse é o desejo dele, que as pessoas vivam uma profundidade. E cada vez que eu me arrependo mais, eu consigo receber mais dele. Ele fala comigo, mas eu não escuto, porque tem teto, tem parede, tem muro que impede. E esse muro, esse teto, essa parede é a falta de arrependimento. É o arrependimento que nos devolve o acesso ao Senhor. É o arrependimento que nos une e nos permite ver mais na revelação dele. Como é que você entende isso, Bruna? Olha Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Foi até eles. Porque Deus não se afasta da gente quando a gente pega. Mas a gente se esconde, assim como Adão e Eva se escondem, né? Se esconderam. Então nós temos que entender qual é o comportamento humano, qual é a tendência de comportamento e o que Deus espera de nós. Nós temos que lutar contra isso com as armas certas: jejum, oração, leitura da palavra. A palavra, ela nos ensina, ela nos confronta. A gente precisa entender ali a parte racional, às vezes, entender o contexto histórico, a vida daquele personagem, mas além disso, nós temos que ouvir o que o Senhor está revelando ao nosso coração, para o nosso tempo, para a nossa vida, através daquela história, através daquilo que Ele está falando, que não é o pé da letra, é muito além, é aquilo que Ele quer ensinar através de. Então, que você possa ser confrontado pela palavra, que você possa se dispor, dar espaço para o Espírito falar contigo no teu secreto. Às vezes é só parar, gente, só parar e ficar escutando, deixando Deus falar. Coloca um louvor, contempla Ele em adoração e que você possa também usufruir desse Espírito através do teu servir, claro, mas que esse servir não seja maior do que a tua intimidade e a tua presença diante dele. Deus abençoe seu dia. Eu gravei esse vídeo porque eu senti esse desejo no coração hoje. E a nossa missão é essa, é compartilhar aquilo que o Senhor nos revela. Não que Ele revele tudo a uma pessoa, Ele vai revelar um pouquinho para cada um. Mas se todos nós compartilharmos aquilo que Ele revela para nós, eu creio que cada vez mais nós vamos crescer em união, como essa igreja, como essa noiva de Cristo, que está se preparando para que Ele volte e para que a gente possa viver eternamente com Ele. Deus abençoe.